Primeiro, boa noite a todos, me perdoe. Boa noite a todos. Amém? A graça e a paz. Quantos estavam aqui quarta-feira passada, por favor? Quase a maioria, né? Muito bom. Querido, nós estamos aí continuando nessa abordagem aí sobre trauma, o nosso módulo que você está participando, traumas, rejeições. Podia tirar um pouquinho aí? Porque senão vai ter aquele momento que eu fico pentecostal e aí da microfonia. E nós tivemos uma parte, quarta-feira passada eu havia infelizmente passado por uma viagem, a noite toda viajando, das 2 horas da manhã até 7 horas da noite, eu estava bem cansado e eu não queria, eu percebi que eu não estava tão produtivo e entendendo aquilo que realmente é o conteúdo que a gente deseja ministrar. Então eu dei só uma introdução e agora a gente vai continuar falando aí dentro dessa abordagem a respeito de traumas e rejeições. Já falamos sobre rejeições e agora nós vamos continuar dentro desse conteúdo. Amém? Vamos começar aí? Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós dizemos sim, amém, para tudo que o Senhor quer fazer em nós aqui. Ministra, continua falando ao nosso coração. Todo o nosso coração está sensível em te ouvir, em receber da tua palavra. Por isso, libera aquela palavra que é o trigo fino, que é o mel que escorre da rocha. Aquela palavra que nos coloca naquele lugar assim de muito quebrantamento, de muita dependência do Senhor. Queremos te ouvir, queremos ser ministrados pelo Senhor. Muito obrigado pela vida dos irmãos. Queremos que o nosso coração seja sensível à tua voz, Pai. Em nome de Jesus, amém. Nós começamos a falar, demos uma introdução na última aula e eu dei alguns relatos sobre alguns acontecimentos, alguns eventos que eu presenciei, que eu fiquei sabendo, que eu ministrei dentro dessa questão dos traumas. E uma das coisas que nós falamos é principalmente a respeito de que os traumas mais profundos são justamente os traumas produzidos na infância. Uma vida adulta pode ter trauma, uma pessoa adulta pode passar por traumas, né? A gente vai se aprofundar dentro do que seja realmente trauma, mas os traumas mais profundos, as cicatrizes mais profundas da nossa vida, elas acontecem justamente no período da infância, principalmente porque durante a infância a nossa alma é uma alma assim, como se diz, né? Como se fosse uma malha muito fina, uma folha bem frágil, sabe? Então, por ser a criança, ela não tem a capacidade cognitiva que um adulto tem de julgar, de ponderar, de levar em consideração outros pontos. A criança é como uma esponja, ela absorve. Outra característica que as crianças têm, eu acho que eu falei isso numa aula, se eu não me engano, foi na aula 3, as fases do desenvolvimento infantil. Inclusive, depois você pode adquirir a apostila. Eu disponibilizei algumas apostilas com todas as ministrações do curso. Você pode adquirir ali com a Débora o conteúdo de todas as ministrações que você está recebendo, onde você pode acompanhar as aulas. Uma das coisas que nós falamos na aula 3, que é a fase do desenvolvimento infantil, é que a criança é muito crédula, gente. Toda criança é crédula. A incredulidade não faz parte da vida infantil. Crianças são extremamente crédulas. Tanto é que elas acreditam em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. O que você fala para uma criança, ela acredita. Por que uma criança é crédula? Porque a alma da criança é como se fosse uma alma assim, é como se fosse um HD que nunca foi formatado.
como se fosse um HD de um computador que nunca foi danificado. Então, quando acontece um trauma na vida de uma criança, aquilo, o resultado, esse acontecimento é muito rápido na mente, na alma de uma criança. Então, por isso que quando a gente fala a respeito de traumas, a criança, ela absorve isso com muita facilidade, pelo fato dela ser muito crédula, ela acredita muito em tudo que está em volta dela. Uma das coisas que a gente bateu muito na tecla é que um dos principais sentimentos que uma criança precisa ter na vida é a sensação de que o ambiente que ela vive a faça sentir segura. Ela precisa entender que ela faz parte daquele lugar e que as pessoas em volta dela a amam. Agora, o estrago produzido na vida de uma criança, aonde ela não se sente segura, aonde ela não se sente aceita, aonde ela não se sente amada, aonde ela não se sente acolhida, é devastador. Então, quando a gente fala de trauma, a premissa de entender os traumas é você perceber que a maioria dos traumas que nós carregamos na nossa vida acontecem justamente num período onde a gente está, quando a gente é extremamente fragilizado, que é a questão da infância. Para a gente entender trauma, porque quando a gente fala de trauma, as pessoas elas têm uma tendência em confundir trauma de crise. Crise todo mundo vive. Todo mundo tem que viver crise. A crise faz parte da vida. Crises, elas devem existir na nossa vida. E muitas das vezes a gente não consegue entender trauma porque a gente não sabe ter uma compreensão do que seja crise e do que seja trauma. Todo trauma produz uma crise? Sim. Todo trauma é uma crise? Claro que é uma crise que você está vivendo, uma crise traumática. Mas toda crise é um trauma? Não. Todo trauma é uma crise, mas nem toda crise é um trauma. Na verdade, dependendo da fragilidade de alma que você tem, você é uma pessoa... O que seria uma pessoa de alma frágil? É uma pessoa extremamente sensível, extremamente milindre, extremamente frágil. E como eu disse para vocês no primeiro módulo, um dos principais fatos que leva você a ser uma pessoa emocionalmente fraca é a sua estrutura familiar que não fez com que você seja uma pessoa forte na vida. Quanto mais uma família saudável, família saudável. O que é família saudável? Módulo 1 a gente fala isso o tempo todo. Família saudável, onde um homem entende a função, a identidade, quem ele representa naquela casa. A mãe sabe a função, a identidade de quem que ela representa na casa. Cada um está no seu lugar. Cada um entende o papel que Deus colocou você como pai, como mãe. E cada um é responsável pela família que tem. O homem entende a responsabilidade dele como homem. A mulher entende a responsabilidade dela como mulher. E os dois entendem os valores do reino de Deus e transmitem esses valores do reino de Deus através das escrituras para a sua família. Família saudável, amado, é uma dos principais motivos que contribui para que a sua alma seja uma alma saudável. Quando a sua alma é fraca, fragilizada, adoecida, as crises que você vive pode produzir na sua vida até traumas. Agora, crise, como eu disse, é algo extremamente normal na vida de um ser humano. Todos nós temos que ter crise na nossa vida. Uma das coisas que a gente ensina é aquela experiência da borboleta quando ela está em processo de transformação, né? Ela fica envolvida, antes da borboleta se tornar uma borboleta, ela era o quê? Uma lagarta.
Só que a lagarta, para que ela vire uma borboleta, ela precisa passar por um processo de quê? De mudança? Não, de transformação. Deixa eu te falar uma coisa para você. Deus não é um Deus de mudança. Deus não é um Deus de mudanças. Eu vou falar uma coisa para você. Até porque Deus não gosta desse negócio de mudar as coisas. Ele falou assim, até porque não mudar faz parte do caráter dele. Deus não há sombra de mudança. Deus não muda. Não sei se você sabe, você vai aprender isso em maturidade. Não sei se você sabe, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz Hebreus. Deus não muda. Ele é imutável. E porque Deus não muda, ele tem dificuldade com esse negócio de ficar mudando as coisas. Então Deus não muda você. Muitas vezes a gente acha que o que Deus quer fazer na nossa vida é mudar. Deus, eu preciso mudar de igreja. Deus, eu preciso mudar de mulher. Deus, eu preciso mudar de marido. Deus, eu preciso mudar. Não, Deus não quer mudar nada na sua vida. Deus quer transformar você. Porque muitas das vezes é não mudando nada que as coisas vão ser transformadas. Às vezes é não mudando esse marido que você tem, que vai ser o motivo pelo qual Deus vai te transformar. Você fica, Deus muda meu marido, Deus muda meu marido, Deus muda minha esposa, Deus muda minha esposa. Deus fala assim, não vou mudar não, meu. Para que você seja transformado, só um marido desse jeito. Deus me muda de igreja, Deus me muda de igreja, Deus me muda. Vamos falar uma coisa com você. Eu já desencanei desse negócio de igreja boa, a igreja top, há muito tempo, meu irmão, a igreja é tudo igual. Igreja é canseira, meu irmão. Canseira, sabe? Igreja é canseira, igreja tem Judas, igreja tem Pedro, igreja tem Tomé, tem os incrédulos, tem os traidores, tem os encrenqueiros. Não foi, amado, não foi diferente com Jesus, claro que não vai ser com a gente, velho. Como é que Jesus terminou o ministério dele? Sozinho. A Bíblia fala lá em Atos Apóstolos que toda a Judéia ficou sabendo do escândalo que virou o ministério de Jesus. Que um deles havia se matado. Os crentes ficam tudo em crise com suicídio. Olha, no ministério de Jesus teve um suicida. Então a igreja é isso aí mesmo, amado, é dificuldade mesmo, é luta, o povo fica, Deus me muda de igreja. Meu irmão, vou falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que Deus não muda, principalmente é a questão da igreja. Porque são essas coisas que nos transformam. Não é mudando de igreja que sua vida vai ser transformada, é encarando os nossos desafios. Então, quando a gente fala a respeito de ser transformado, é justamente o que Romanos fala. Nós temos que ser transformados. Então, quando a gente fala a respeito de crise, aquela lagarta que foi pisada, que foi esmagada, todas as vezes quando você vê uma lagarta, o sentimento que você tem é de matar, sim ou não? Eu devo matar por semana umas 20 lagartas. Eu saio procurando as lagartas assim, ó. Mas quando eu vejo uma borboleta, o que eu faço? Mas aquela borboleta foi a lagarta que ficou livre de quem? De mim. Toda vez que eu vejo aquela borboleta, eu falo assim, gente, que lagarta feliz. Ela não encontrou comigo na vida dela. Porque se ela cruza o caminho comigo, o que acontece com essa lagarta? Ela nunca ia virar o quê? Mas quantas borboletas eu já matei na vida? Porque elas comem as plantas tudo, aquelas lagartas. Aí eu saio catando uma por uma e esmagando. E como eu não sou nojento, eu esmago na mão mesmo. Eu pego uma lagarta aqui, eu já faço assim, jogo ela, pego outra aqui, jogo ela, depois eu lavo a mão, tá? Claro que quando eu vejo aquelas lagartonas lá que queimam, nem dou boia, ali é assustador. Mas aqui ninguém pega uma lagarta e coloca numa moldura, coloca? O que a gente coloca numa moldura?
uma borboleta. Só que a lagarta, para ela virar uma borboleta, ela tem que se envolver numa coisa chamada crisálida. Eu gosto mais do termo crisálida, que é o mesmo que casulo. Por que eu gosto do termo crisálida? Porque crisálida é que dá origem à palavra crise. Porque é justamente a crisálida que transforma a lagarta. Agora eu pergunto para você, amado. Quando a gente está passando por uma crise, qual a primeira coisa que a gente fala para Deus? Deus, eu quero que o Senhor me deixe livre do quê? Dessa crise. Deus fala assim, eu não livro você de crise. Porque são as crises que te transformam. Se você quer parar de ser humilhado, pisado, esmagado, passa pelo processo da crise, meu irmão. Porque a crise é que nos transforma, a crise é que nos amadurece. Toda borboleta que você vê, entenda, aquela borboleta, ela só ficou bela daquele jeito, porque ela passou por um processo de isolamento, onde ela ficou fechada, sem nenhum movimento. Queridos, os momentos que Deus mais transforma a sua vida são os momentos onde você acha que é mais improdutivo. São nessas orações, nesses momentos que as nossas orações são sinceras. São nas nossas crises que as nossas orações são verdadeiras. É na crise que a gente realmente vê o processo de Deus transformando a nossa vida. O problema é que a gente não sabe discernir as nossas crises. O problema é que a gente não consegue olhar para as nossas crises como um evento que vai produzir mais transformação na nossa vida. A gente acha que é aquele momento que a gente está no mover, que é bom, que é importante. A gente acha que é aquele momento que a gente está rolando, subindo na parede, gritando, rodando e tal. E na verdade não é esse. Os momentos que mais transformam a gente é quando a gente está trancado dentro de um quarto. A crisálida de muita gente pode ser um quarto fechado, onde você dobra seu joelho. É você e sua esposa lá nas crises que vocês dois vivem. Vou falar uma coisa para você, não tem crisálida melhor que um casamento, não. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Pai, não tem uma crisálida mais que te envolve, que você fala, Deus, eu não acredito que eu estou dentro disso aqui agora, Deus. Sozinho, só eu consigo entender o que está aqui dentro, Deus. Quem olha de fora nunca consegue acreditar. Amado, não sei se você, depois você acessa lá no Pastor Google. Você vai lá no Pastor Google, você vai e digita lá a palavra crisálida ou casulo. Você vai perceber que o casulo tem uma forma de uma serpente, a cabeça de uma cobra. Porque quando o passarinho vê uma crisálida, quando ele olha para a crisálida, parece uma serpente olhando para ele. A forma de uma crisálida é a forma de uma serpente, a cabeça de uma serpente. E quando o passarinho vê aquela cabeça de serpente olhando para ele, o passarinho faz o quê? Estou fora. Então quando você está em crise, todo mundo olha para você, pelo amor de Deus, o que é aquilo lá? Ninguém consegue discernir, ninguém consegue entender. Posso falar uma coisa para você, amado? É isso aí que te transforma. Mas o problema é quando a gente passa por crise, a primeira coisa que a gente faz é orar, pedindo a Deus para ficar livre daquilo. Deus me tira disso, Deus, eu não quero viver isso. Mas é isso que nos transforma. Para a gente entender traumas, a gente tem que aprender a separar crise de trauma. Você tem que entender e saber separar o que é crise, o que é trauma. Muitas das vezes, num aconselhamento, eu não trago o peso de preocupação que eu estou num aconselhamento com uma pessoa, porque eu sei que o que ela está vivendo é uma crise. E a pessoa está lá, pastor, o que eu estou vivendo está me traumatizando, pastor. Esse problema financeiro na minha vida é um trauma. Não, isso não é trauma. Problema financeiro não é trauma. Problema financeiro é crise que você está vivendo para você aprender a administrar suas finanças. Pastor, estou passando um trauma com a minha barriga. Essa barriga na minha vida é um trauma. Não, isso não é um trauma. Isso é uma crise que você está vivendo para você aprender. Eu vivo essa crise.
Então tem coisas que a gente precisa entender, sabendo separar o que é crise e o que é trauma. A primeira coisa que você precisa entender a respeito de crise. Crise é um evento na sua vida, onde nós temos duas reações. Nós temos duas reações. Todas as vezes quando você vive uma crise, no seu casamento, nas suas finanças, na sua vida, você tem duas reações. Na crise, ou você enfrenta, ou você recua. As crises que nós passamos na vida, elas existem para que a gente aprenda a enfrentar o que tem que ser enfrentado ou recuar. Você está passando por uma crise financeira, meu irmão. Aí que você avança nas compras, aí que você avança nos projetos, aí que você gasta mesmo. É assim? Crise financeira você faz o quê, meu irmão? Você recua. Você dá um passo atrás. Você está vivendo uma crise no seu casamento. Sua esposa está pedindo para você ficar ser mais presente. Seu marido está pedindo para você ser mais carinhosa, ser mais atenciosa. Isso gera crise. Seus filhos estão pedindo. Amado, nós temos uma tendência em repreender certas coisas na vida. E entenda, certas coisas na nossa vida são justamente aquilo que nos salva. A gente sempre usa o exemplo da dor. Quem gostaria aqui de nunca mais sentir nenhuma dor no seu corpo, levante a mão. Nunca mais. Vou falar uma coisa para você. Você que levantou a mão, você morre em um ano. Se você não sentir uma única dor no seu corpo, em um ano você morre. Porque a dor é justamente o que faz você perceber que tem alguma coisa errada. Dói seu estômago, dói sua cabeça, dói seu ouvido está doendo. O que seu ouvido, quando está doendo, o que você faz, amado? Você vai imediatamente aonde? No médico. Você vai procurar um profissional que vai olhar lá dentro para ver se tem uma infecção. Amado, você não sente nenhuma dor no seu ouvido. Você nunca vai saber que tem uma infecção. Aquela infecção faz o quê? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Sua cabeça começa a coçar o quê, meu irmão? Piolho, sei lá. Né? Falta de tomar banho. Você começa a procurar um profissional para saber o que está acontecendo. Seu estômago está doendo, sua mama, você mulher, você está sentindo uma fisgada, alguma coisa, você vai procurar um profissional. Amado, entenda, nossa mulher começa a sentir dor no casamento. Você começa, o seu casamento está dando sinais, sua mulher não está bem, sua mulher está reclamando, sua mulher está chateada, sua mulher está triste, seu filho está doente, seu filho está reclamando. Seu casamento está produzindo certas crises para mostrar para você onde tem que ser tratado. Agora o problema é que nós somos a geração do Torcilax, né? Nós somos a geração do anestésico. A gente não quer tratar o problema, a gente quer lá tomar um anestésico. Então a gente não quer enfrentar as nossas dores. A gente não quer enfrentar as nossas enfermidades. E essas crises que acontecem na nossa vida é para a gente enfrentar. Entenda o que eu estou dizendo. Nada que você não enfrente nunca vai ser resolvido na sua vida. O que não é enfrentado não é resolvido. E muitas vezes você precisa dar um passo atrás. Às vezes você vai ter que reduzir seu ritmo de trabalho. Às vezes sua família está pedindo para você. Para um pouco. Vamos parar um pouco, vamos dar mais atenção para o outro. O que seria uma crise? São processos naturais na vida, onde as coisas ao nosso redor saem da ordem natural. E nós entramos num profundo processo de avaliação e autoquestionamento. Embora cause sofrimento, é um momento precioso na vida, por ser uma oportunidade para virada e superação. A crise é isso, meus irmãos. A crise é uma oportunidade de você superar, dar uma virada, reconhecer.
Por quê? Porque a crise revela realmente quem nós somos. Você está dirigindo, o cara dá uma atravessada em você no trânsito. O que vai produzir ali? Uma crise. E aí você vai revelar quem você é. Você vai lá, sai do carro, grita, mete o pé, revelou quem você é. Uma das coisas que a crise faz é revelar justamente quem nós somos. É aquilo que a gente sempre fala, meu irmão. Sempre diz. A gente tem uma mania de chegar para as pessoas e falar assim: ó, meu irmão, me perdoa, porque eu estava fora de mim. Eu falei: não, meu irmão, quando você estourar lá na sua casa, você gritar, ficar bravo, você chega para as pessoas e fala assim: ó, eu queria pedir perdão, porque você me viu, eu sou isso aí que você viu, ó. Eu estava em mim. Você sabe quando a gente está fora da gente? Quando a gente está em Cristo, meu irmão. Paulo fala: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então quando eu sou calmo, o Bill me conhece, não tem ninguém aqui entre vocês que me conhece mais do que o Bill. A segunda pessoa que pode me conhecer melhor é o cinegrafista, o hater. Talvez o pastor me conheça mais um pouco. Mas de todos vocês aqui, quem me conhece profundamente é o Bill. Quem vai me conhecer? Porque ele é meu cunhado. Mas quem me conhece mais profundamente é minha esposa. Agora, quem me conhece até o que eu não conheço de mim mesmo? Deus. E muitas das vezes as crises, amado, elas vêm na nossa vida para revelar nem aquilo que você sabe a respeito de você. Tem coisa em você que você não sabe que tem que ser tratada. Tem coisa em você que foram situações, escute, quando a crise vem e existe um trauma na sua vida, porque o trauma fica escondido. A crise vem, a crise revela o trauma que não foi tratado. É como se fosse uma cebola. Você tira aquela camada, depois tira aquela camada, mas você chega lá no centro do problema. Não existe algo que revela mais as nossas feridas do que as nossas crises. A crise é algo benéfico. Agora, a maneira como você lida com suas crises, que vai produzir uma pessoa madura ou infantilizada. Porque, vou falar uma coisa para você. A melhor forma da gente não enfrentar as nossas crises é dar chilique. É dar chilique, surtar. Eu não estou dizendo que não exista surto emocional, tem surto emocional. Mas na verdade, os piti que a gente dá, meu irmão, é aquela criança que não quer enfrentar a realidade das coisas. As crises, elas existem na nossa vida justamente para nos amadurecer. Então eu queria mostrar para você algumas crises que a gente passa na vida para você entender melhor. Eu pergunto para você, nascer é uma crise? Uma criança que está nascendo da sua mãe, ela nasceu, isso é uma crise? Sim. O nascimento é uma crise para a mãe, uma crise para a criança está lá confortável. A criança está ali completamente, protegida, um lugar extremamente aconchegante. E de repente, aquilo começa a se contorcer, aquilo começa a se mexer. Às vezes até uma mão que está ali agarrando, às vezes até um fórceps que está ali puxando pela cabeça. Amado, o que está gerando? O que está gerando ali naquele momento? Uma crise. Sim ou não? Agora eu pergunto para você, essa crise é importante? Se não acontecer aquilo ali, acontece o quê? Morte. A criança morre, a mãe também pode morrer, com certeza, mas é importante. Andar é uma crise? É uma crise, a criança está ali, de repente, tem crise pior do que essa, a pessoa que você mais confia te solta para você cair. Vem, aquilo tá, sabe, aquilo não tem estabilidade, mas é crise. Desmamar uma criança é uma crise, meu Deus do céu, meu irmão. Quem é mulher sabe o que é a crise de um desmame. Quem já viveu essa crise aqui com o filho? É uma crise. Amado, eu vou falar uma coisa para você. Osana foi assim, ó, ela falou, eu vou amamentar, eu quero dar mamar para meus filhos, até porque você aprendeu isso no módulo 1,
o vínculo materno dessa criança com a mama da mãe é importantíssimo, mano. Aquela criança precisa dessa mama, aquilo produz um vínculo afetivo. Não existe um vínculo afetivo mais saudável que um ser humano pode ter nos primeiros anos de vida do que o vínculo da mama. A criança dorme mamando no peito da mãe. Você sabia que pessoas que têm problema de insônia foram pessoas não amamentadas por suas mães? Pessoas tiveram muita dificuldade de dormir porque não teve mãe, porque quando você toma um copo de leite, o que dá em você? Sono. Agora, o leite produz sono? Não. É a memória afetiva que a gente tem no cérebro. Porque todas as vezes que a gente mamava, o que a gente fazia? A gente dormia. Menino, toma um copo de leite para você dormir. Antes de dormir, toma um copo de leite. Mãe, eu quero dormir, me dá um copo de leite. Então, o leite é essa memória afetiva. E muitas pessoas que têm problema com sono são justamente as pessoas que não foram amamentadas. Mas o desmame é uma crise, né? Eu lembro que Osana, quando ela falou que queria amamentar, meu Deus do céu, gente. Primeiro filho nosso, Osana chorava de dor, porque assim, a solteira ela não tem noção do que é isso. Ela acha que a criança nasce, e aí vai lá e coloca naquela poltrona que a gente compra e acha que vai usar aquilo que nunca usa. Não vai usar lá nos inícios, mas depois aquilo é na sala mesmo, é na cama, dormindo. E aí a mãe pega aquela criança, coloca no seio, aí a solteira acha que aquilo, mas ela não sabe que o seio dela vai rachar, vai sangrar. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Gente, a Osana chorava, eu lembro que saía sangue, e ela esperava uma cicatrizar, passava para outra mama, enquanto essa aqui estava cicatrizando. Aí comprava um silicone, punha na mama, ela mamava com silicone. Uma vez eu cheguei em casa, e a casa toda fechada, e ela estava lá, sabe, com tudo de fora, aquele sol rachando. Eu falei, por que isso aqui é isso, meu irmão? É porque eu estou amadurecendo. Pegar sol amadurece. Meu Deus, não sabia. O trem amadurece, entendeu? Eu só falo isso quando ela não está aqui. Se ela estivesse, eu não falaria, não. Mas foi uma luta. Principalmente a primeira amamentação. É uma crise. Mas o desmame é outra crise. Por quê? Porque a Sara e a Júlia, principalmente a Júlia, ela mamava para dormir, ela dormia no peito. Agora, para tirar o peito, ela não dorme mais. Tirando o peito, ela não dorme mais. Uma crise. Uma crise no casal. Mas é importante? Por que é importante? Porque cada fase que a criança vive é um processo de maturação que ela passa. A criança mamar no peito da mãe produz na criança algo positivo, um vínculo saudável que vai levar essa criança a se sentir amada, protegida, o apego pela mãe, ela leva aquilo pelo resto da vida. Pastor, eu não sei porquê, pastor, eu sou uma pessoa assim que eu nunca me sinto parte de nada. Todas as vezes que uma criança chora nos primeiros meses de vida, principalmente no primeiro mês, ela não está chorando mais. No início ela chora pelo leite. Depois ela não chora mais pelo leite, ela chora pelo vínculo. Ela quer aquela mama na boca dela. E quanto mais aquela mama está ali na boca da criança, mais saudável ela se torna na vida adulta. Só que o século XX cobrou um preço muito alto. As mães não têm mais tempo de dar leite para os seus filhos. Aí a gente é a geração da chuquinha, a gente é a geração do leitinho, a gente é a geração da mamadeira. É claro que existe casos de mulheres que elas secam, né? A mama dela não produz leite, é outro assunto. Mas a maioria das mulheres da nossa geração, elas são discipuladas a não amamentarem seus filhos. Primeiro que não tem tempo. 4 meses termina a licença maternidade, ela já tem que ir para o mercado de trabalho, já tem que desmamar a criança. E aquele vínculo não foi produzido. E escute. Certa vez eu estava pregando numa cidade chamada Umuarama, na Igreja Batista,
E uma profissional chegou para mim e falou assim: pastor, eu sou uma psicóloga e eu trabalho com adolescentes que estão vivendo processo de divórcio, que os pais estão vivendo processo de divórcio. A agenda dela não tem espaço, é lotada. Ela trabalha com adolescentes que estão em crise por conta dos pais que estão se separando. E é assim, amado, ela leu algumas cartas, porque tem muitos encontros que eles produzem cartas, né? Os adolescentes produzem cartas. 90% das cartas, adivinha, o ódio é atribuído a quem? Adivinha? A figura materna. A maioria das crianças tomam raiva das suas mães no processo de divórcio. Porque ela tem que assumir a própria vida. Ela não vai conseguir passar mais tempo com os filhos. E ela contou para mim, essa profissional, ela é psicóloga e neurocientista. Ela disse para mim o seguinte: Eurípides, quando uma mãe não amamenta o filho, a criança produz uma ira incontrolável nela, que ela vai levar essa ira pelo resto da vida. Pessoas iradas, pessoas que qualquer coisa explodem, pessoas que qualquer situação de contrariedade, numa discussão com o marido, numa discussão com a esposa, pastor, não entendo, minha mulher quebra tudo, meu marido esmurra a parede, meu marido tem uma ira. Amado, existem outros motivos? Claro que existem outros motivos, como abuso, produz ira nos filhos. Mas quando uma criança vê a sua família sendo destruída, deixando de existir, aquilo produz uma ira. Quando uma criança não tem uma mãe que está ali produzindo vínculo, é minha mãe, é o peito da minha mãe, é minha mãe escovando meus dentes, é minha mãe cuidando de mim, é minha mãe brigando comigo, é minha mãe me disciplinando. Querido, estranhamente falando, a neurociência diz que isso produz no ser humano uma crise de ira incontrolável que ela leva isso pelo resto da vida. Criança, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, precisa de mãe com ela. Mãe brincando, mãe. Aquela mãe durante o dia, a aula 3 eu falei isso o tempo todo, desenvolvimento das fases. Depois você assista a aula 3. Eu explico todas essas fases. A criança precisa. E aí, curiosamente falando, eu fui pregar numa outra igreja e um veterinário me procurou no final do curso, da aula, e falou assim: pastor, sabe aqueles animais que ficam mordendo o rabo, mordendo a pata, eles se mutilam com mordidas? Eu falei: sei. Foram animais que não foram amamentados por suas mães, cachorros não amamentados por sua mãe. Todo mamífero que não é amamentado pela mãe desenvolve raiva por si mesmo, ódio por si mesmo, não aprende a se amar, não aprende a controlar a raiva. A mesma coisa que a neurocientista falou, o veterinário falou. Aquela criança precisa. A criança precisa viver aquela fase. Pois bem, assim como uma criança precisa viver a fase da amamentação, a criança a partir de 1 ano e meio, né? 1 ano, no mínimo 1 ano, tem que ter 1 ano de vínculo com a mãe. 1 ano de amamentação. 1 ano e 5 meses... estourando 1 ano e 5 meses. Algumas crianças chegam até 1 ano e 5 meses, mas o certo é 1 ano. Quando acontece esse vínculo, mas a mãe precisa entender que até esse vínculo da mama tem que ser cortado. Crianças que ficam a vida toda ainda com algo na boca, não sabe deixar essa fase para trás, que é a fase oral. A primeira fase que a criança tem é a fase oral. Tudo que ela pega, ela põe na boca. A criança se comunica pela boca.
A ciência chama isso de fase oral. Mas entenda, se a fase oral permanece na criança, ela fica infantilizada. São aquelas crianças que têm 3 anos, ainda tem chupeta na boca. Está com 4 anos, está com chupeta na boca. Está com 5 anos. Não deixa, porque ela precisa ainda, escute, por que aquela criança ainda fica mamando com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, com chupeta na boca? Porque ela precisa se sentir ainda Por que ela precisa sentir um bebê? Porque com certeza existe um déficit que ainda não foi preenchido. Para ela ser um bebê, é como se a criança falasse assim: eu preciso ser cuidada. Para eu ser cuidada, eu tenho que continuar sendo o quê? Um bebê. Eu estava pregando uma vez num lugar do Brasil, e aí eu ministrando, módulo 1, né? Módulo 1. Família disfuncional. Aí ministrando, tinha uma jovem senhora, assim, de uns 35 anos, com uma filha de 12 anos, 9 anos do lado. E eu ministrando, do nada, a irmã me arranca a mama, e a menina, do jeito que está, ela leva a boca na mama da mãe, de 9 anos, e começa a mamar. Eu faço aquela cara de paisagem, como se eu não estivesse vendo nada. Continuo ministrando, e a menina de 9 anos, mamando no peito, a irmã parada, vendo a ministração, o peito puxado de lado assim, e a irmã e a menina mamando. Mas vou falar uma coisa para você: crente não pode apostar, mas se pudesse eu apostava. Eu apostaria na hora. Eu falei, são 2 pessoas, são 2 seres completamente adoecidos. Completamente adoecidos. Se alguém chegasse para mim, você aposta 10 mil reais que essa mãe é doente emocionalmente? Sem medo. Sem medo. Sem medo que essa mulher é doente emocionalmente. Voltei depois de 1 ano, dar um módulo 2. Esse módulo que vocês estão vendo. A hora que chegou nesse momento aqui, nessa aula, a hora que terminou essa aula, me chamou para mim, ela me chamou e falou: pastor, só lembra de mim? Eu falei, lembro. Pastor, eu sou o seguinte, eu sou casada há 13 anos. 13 anos. Eu acho que eu devo ter tido umas 10, 15 relações sexuais com meu marido em 13 anos de casado. Meu marido, pastor, é um músico. E ele tem uma profecia na vida dele. Que ele será um dos maiores adoradores do Brasil. E quando eu me casei com ele, eu ouvi isso o tempo todo. Eu não tenho palavra de Deus para trabalhar fora. Eu tenho palavra de Deus para compor as minhas músicas, porque minhas músicas vão tocar as nações. E eu namorei meu esposo ouvindo isso. Como a maioria dos solteiros tem 0,001% do que é vida de casado, as irmãs caem nessa latada. Toda moça solteira, se ela constatasse que o namorado dela não trabalhasse, ela não deveria ter nenhuma dúvida que esse casamento não é de Deus. Vou falar uma coisa para você: se tiver um rapaz, eu vou usar um exemplo esdrúxulo aqui, ó. Se uma moça chegar para mim e falar assim: pastor, meu namorado foi usuário de droga durante muitos anos. Foi usuário de droga há muitos anos. Porque a dependência química não tem cura, você sabe disso, né? É condicionamento. A pessoa vai ter que ter disciplina. Dependente químico, né? A pessoa que viveu muitos anos nas drogas. Se uma moça chegar para mim e falar: pastor, meu marido tem problema com dependência química. E chegar uma pessoa para mim e falar: pastor, meu namorado tem problema com dependência química, a gente tem casamento marcado. E a outra chegar para mim e falar assim: pastor, meu namorado é preguiçoso. Esse aqui eu até tiro o tempo para orar. Esse aqui eu já nem oro. Pode parar, meu irmão. Termina com essa praga na hora, meu irmão. Isso vai ser um inferno na sua vida. Amado, não tem coisa mais infernal do que um homem preguiçoso. Isso é verdade aí, eu não sei se é verdade de recado, é verdade. entendeu?
Então ela chegou para mim e falou assim, pastor, ele falou que eu tinha uma palavra de Deus, que ele nunca deveria arrumar um emprego, porque ele tinha que ser um adorador no Brasil. Meu irmão, esse brother, em um ano ela falou que não suportou ter que carregar casamento nas costas, porque ele ficava o dia inteirinho dentro de casa, e acordava meio-dia, acordava 1 hora, pegava o violãozinho dele e adorar a Deus, e ela falou, olha, eu não aguento, porque ela pagando conta, fui morar na casa da minha mãe com ele. Fomos morar na casa da minha mãe, porque eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, e vivemos na casa da minha mãe pelo resto das nossas vidas. Ele nunca fez nada. Tem 2 anos que ele mudou para o Rio de Janeiro, porque está gravando o CD dele lá no Rio de Janeiro. Desses 2 anos tem mais ou menos uns 9 meses que eu fico sem vê-lo. Mas ele é o adorador, que fica adorando. E nessa, pastor, numa dessas pouquíssimas 15 vezes que a gente teve alguma relação sexual, eu engravidei. Agora eu pergunto para você, querido, por que essa menina com 9 anos ainda mama na mãe? Porque essa mãe não sabe viver as crises que a vida vai passar. Ela não consegue romper com a filha, porque ela precisa que essa filha esteja o que ainda nela? Ligada nela, para ela se sentir, pelo menos, na vida, uma mãe. Já que eu não me sinto amada, já que eu não me sinto protegida, já que eu não me sinto mulher, essa mãe não tem força para suportar o desgaste de ter que romper com a filha, com a amamentação. Então, muitas das vezes, amado, as crises que nós vivemos, a gente não consegue vê-la de forma saudável, porque outras coisas já existem na nossa vida que nos adoecem. Esse desmame tem que acontecer. Um dos grandes problemas que a gente vive na nossa geração é os pais não saberem que cada fase que os filhos vivem, eles precisam passar por essa fase. Os desafios do casamento, né? Casar é uma crise, sim ou não? Casar é uma crise, a moça vive crise, principalmente, eu sempre falo isso, as mulheres vivem crise no processo de casar mais do que os homens. Porque o homem, quando casa, ele ganha uma casa, ele ganha uma esposa, ele ganha uma mulher para fazer sexo, ele ganha alguém para cuidar dele, e ele ganha. Mulher, ela perde a virgindade, ela perde a família, ela perde o dia a dia, ela perde. A mulher, ela perde mais. A gente vê isso o tempo todo, né? Você vê uma menina quando ela é engravida, a vida dela muda. Eu fui visitar uma pessoa, está lá a menina de 17 anos, com um bebê no colo, amamentando um bebê. E o rapaz que engravidou ela, que tem 16 anos, estava num retiro curtindo. Quer dizer, nela mudou tudo. E no menino? Na maioria das vezes, não muda. Ele continua. Então a mulher, ela vai passar mais crises. O casamento produz crises, né? Essas crises, como eu disse, é para nos amadurecer. O casamento, vou falar uma coisa para você. Trabalhei isso na aula 4, sobre valores, as bases, a pressão. Casamento gera crise. Não existe algo que mais produz crise na sua vida do que a vida de casada. Nem você sabia que tinha essas reações. Nem você sabia que tinha capacidade de ser o que você é. Casamento gera crise. Rupturas com os pais geram crises. Você concorda comigo? Romper com os pais. Queridos, eu vejo isso todo final de semana. Se tem um processo que não amadurece a nossa geração, porque a crise é para amadurecer. Processos que você vive na vida, cada processo que você vive vai produzir maturidade. Cada crise que você vive, cada crisálida que você está vivendo, se contorcendo ali dentro, isso está produzindo maturidade em você. Não existe algo que mais amadurece ser humano do que romper com o pai. E não existe algo que mais infantiliza um ser humano do que ficar a vida toda dependendo de papai e mamãe.
Querido, esse é o princípio básico do casamento. Portanto, deixará o homem, tá? Homem. Então, casamento é coisa de, não é deixará a criança, não é deixará o menino, é deixará o homem. Eu já fui um garotão. O Reiter já foi um garotão. O Bill já foi um garotão. Mas quando eles colocaram aquele anel no dedo daquela moça, o que a vida estava dizendo para mim, para o Reiter e para o Bill? Vocês têm que virar homem. Você tem que virar homem. Não é mais carrinho rebaixado. Não é mais vida de skatinho. Não é mais, sabe, jogar bola todo dia com os amiguinhos. Essa ideia, meu irmão. Talvez sobre um momento para jogar bola. Nós estamos aqui para pagar conta, meu irmão. Entendeu? Nós estamos aqui para trabalhar. E talvez sobra um tempo para a gente bater uma bolinha. Mas os caras não amadurecem, amado. Mas por que essa meninada não amadurece? Isso é coisa, como diz os antigos, isso é trem de berço, meu irmão. Aquele menino que levantava de manhã cedo, você aprendeu isso? Você aprendeu isso em qual aula? Você aprendeu isso na aula 2, tudo começa em casa. Quando eu mostrei todas aquelas imagens lá, da vida rural, aquele menino que levantava de manhã cedo, e ia com o pai trabalhar. Aquele menino sabia o que era virar homem. A minha geração, essas gerações futuras aqui, amado, o processo de maturidade está lento. E uma das coisas que mais coopera com a imaturidade da nossa geração é essa incapacidade que a nossa geração tem de não saber o princípio básico de amadurecer na vida de casado, que é romper com pai e mãe. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe. Quais são as duas pessoas mais importantes na vida do ser humano? Pai e mãe. Então, casamento já começa com separação. Casamento já começa com divórcio. Você entra na vida de casado divorciando seus pais, meu irmão. Uma vez eu estava na Bahia, depois de um seminário meu, eu estava hospedado numa casa, o filho do pastor me procurou com a esposa dele. Eu falei, pastor, posso ter um tempo com o senhor? Eu falei, claro, querido. A gente comeu uma muqueca de peixe lá, maravilhosa. Imagina. E aí depois fomos ter uma conversa. Ele falou, pastor, quando eu conheci minha esposa, eu era missionário. E eu sou missionário. E quando a gente começou a namorar, pastor, uma das coisas que eu disse para ela, assim, eu falei, olha, eu tenho chamado para a África. Ele era missionário da MCM aqui de Trindade. Ele falou, quando eu casei, minha esposa me conheceu dentro da MCM, dentro de uma agência missionária. E ela, quando ela casou comigo, foi uma dificuldade terrível, porque o pai dela, pastor, isso é a irmã do lado, e ele contando. E o pai dela, pastor, é um cara assim muito bem sucedido, e ele comprou um lote enorme, uma propriedade enorme, e ele dividiu em vários terrenos, e deu um terreno para cada filho. E cercou aquele terreno como se fosse um condomínio fechado. E todos os filhos que casaram moraram ali dentro. E ele tem a casa maior. E tudo ele controla de dentro os filhos casados. E eu fui o primeiro que falei, lá dentro eu não moro. Pode ficar com aquilo lá. Pastor, o senhor não tem noção. A crise que foi quando eu tive que reunir com ele, falando que eu preferia pagar um aluguel do que morar ali dentro. Porque eu sei que aquilo lá é uma forma dele controlar os filhos, as noras, o genro, todo mundo, pastor. Ele é controlador. E agora nós estamos com um problema mais sério, pastor. Demorou-se uns 2 anos para ele começar a conversar comigo, quando eu não quis morar dentro do condomínio. A gente quer ir embora. Eu tenho chamado missionário. Minha esposa sabe disso. E Deus chamou minha casa para ir embora para missões. Detalhe, são 2 missionários, gente. Os 2 são missionários. E eu falei, mas qual é a crise? O pai dela não deixa ela ir.
E nós queríamos perguntar se a gente está desonrando, se eu estou estimulando ela a desonrar os pais. Eu olhei para ela e falei assim, o que você acha disso? Ela falou, não, pastor, eu acho que eu não posso fazer isso com meu pai. Eu tenho que ser submissa ao meu pai. Eu falei, você acha que você está certo ou está errado? Ela falou, eu acho que eu estou certo. Eu falei, você tem uma mentira na sua cabeça. Isso aí tem muito mais a ver com medo do que com submissão. Você tem medo do seu pai. Deixa eu te falar uma coisa para você. Quando o pastor Samuel foi lá no altar, ele levou a Débora até no meio do caminho. Não é até no meio do caminho? Então, em outras palavras, ele está falando, até aqui eu fui com ela. Daqui para frente é você. Eu abri mão dela. Samuel não tem mais autoridade sobre ela. Ele entregou a autoridade, toda a autoridade ele entregou para o genro dele. Ele entregou a autoridade. Ele entregou a autoridade para o genro dele. Eles podem consultar os seus pais, mas a decisão é dos dois. E ele é a autoridade sobre a vida dela. Eles podem consultar, e se em algum momento o casal está numa dificuldade terrível e não saber administrar mais o casamento, é nessa hora que os pais podem intervir no casamento e falar, vocês não estão dando conta de tomar uma decisão, então como família a gente vai intervir nessa história. Vocês não estão sabendo conduzir a vida de vocês, os filhos de vocês estão doentes, nós vamos intervir. Só nesse caso. Mas a maioria esmagadora de todas as decisões que um casal toma não é mais a partir da lente dos seus pais, mas da lente deles mesmos. Quando é que uma pessoa está pronta para casar? Quando ela não depende emocionalmente e financeiramente dos seus pais. Se alguém depende dos pais emocionalmente, o que é emocionalmente? Não sabe tomar decisão, não sabe conduzir uma casa, não sabe disciplinar os filhos, não sabe buscar orientação, tudo é papai e mamãe que decide. Amado, isso infantiliza o casal. Deixa eu falar uma coisa para você. Você um dia foi um bebê, depois você foi uma criança, depois você foi um adolescente, depois você foi um homem e você vai se tornar um idoso. É ou não é assim o processo natural? O casal também é um ser. Jesus é cabeça ou é corpo? A igreja é cabeça ou é corpo? Então Jesus é uma pessoa? Jesus é uma pessoa? A igreja é uma pessoa? Sim. Então é um ser. Quando você se uniu a Jesus, você virou um ser, uma pessoa chamada igreja. Quando o Eurípides se uniu a Osana pelo laço do matrimônio, nasceu um ser chamado casal. Esse casal é um ser, e como todo ser, esse casal precisa amadurecer. Quando a gente casa, a gente é bebê na vida de casado. Mas a gente tem que amadurecer, e só que o processo de amadurecimento tem que ser rápido. A gente precisa crescer, amadurecer, se tornar independente. Você vai depender ali de uma mãe na primeira gestação, porque ela já foi mãe de 2, 3 filhos. Você vai depender de um pai ali no início. Você vai recorrer a um conselho, mas todo esse processo é um processo de emancipação. Vou falar uma coisa com muito cuidado. Muito cuidado. O Brasil passou por um processo de 20 anos de movimento de discipulado. 20 anos. Eu vivi todo esse processo. Desde 1997 que começou, né? Em 97, quando começou o movimento discipulado no Brasil, Célula, G12, M12, todos esses movimentos,
E isso cooperou com o crescimento da igreja, cooperou com os dons, foi bênção. Mas posso falar uma coisa para você? Um dos maiores joios no processo de discipulado é a capacidade que os discipuladores tinham de fazer com que o discípulo se tornasse dependente dele. Tinha gente que ligava, discipulador, qual calça que eu compro? Não é sério. Qual camisa que eu tenho que vestir? Eu só compro essa casa se você sentir paz. Pelo amor de Deus, amado. O cara ia lá comprar uma casa, ele ia comprar um carro, mas ele só sentia paz se o discipulador dele tivesse paz. Ele só compra. Isso é infantilizar as pessoas, amado. Vocês concordam comigo? Mas entenda, você infantiliza seus filhos quando você começa a tomar decisão na vida deles, eles sendo casados. Nós temos que entender que o processo final de qualquer amadurecimento se chama emancipação. E os pais têm que emancipar seus filhos. Mas isso é uma crise que gera. É uma crise. E a gente não quer viver essa crise. Eu fui uma vez numa igreja, amado. Sabe aquele momento lá em lidando com as carências que eu falo para cada um ficar na frente da sua esposa? E aí, lembra aquele processo? Mas uma vez eu fui numa igreja que na primeira aula eu vi o seguinte, eu vi um homem assim, aí eu vi do lado dele a esposa e do lado dele a mãe. A esposa agarrada no braço e a mãe agarrada no braço. Só que a mãe, você olhava para ela assim, com certeza ela deve ter tido ele com 16, 15 anos. Porque ela é uma mulher assim, uns 40 anos, assim, batendo de 1000 na nora. Ele, um cara de 20 anos, ela com certeza devia ter uns 45, melhor dizendo, o cara uns 20 anos, a esposa do lado. Só, querido, você via que o cara estava lá, ela com um pedaço dele, a mãe com um pedaço dele, a mulher com outro pedaço. E naquela hora que eu mando o cara olhar para o rosto da esposa, adivinha para que o cara estava fazendo? Ele estava olhando, duas caras aqui, a mulher aqui e a mãe aqui. Amado, eu tive que intervir, eu peguei o microfone, deixei, fui no ouvido dele, falei assim, por favor, sente a sua mãe e tenha o seu tempo com sua esposa. O lidando com as carências é lá no final, não é, né? Por quê? Porque durante o seminário inteiro, tudo que ele fazia junto com a mãe e com a esposa. Mãe, esposa, mãe, esposa, mãe, esposa. Eu não sabia ter um momento com a esposa dele, meu irmão. Eu tive que falar, você vai pegar a sua mãe agora e pôr ela sentada e ter o seu tempo com a sua esposa. Uma vez eu estava pregando numa igreja em Belo Horizonte. Querido, a mulher levantou do nada, o irmão estava sentado do lado, lembro até da cara do cidadão. Ela falou, pastor, eu preciso de um conselho do senhor. Meu marido é casado comigo há 23 anos de idade. E até hoje a gente não teve filho. E eu não tenho filho com ele porque ele vive reclamando que eu não tenho relação sexual com ele. Você sabe por que eu não tenho relação sexual com meu marido? Isso no meio da igreja inteira. Porque tem 23 anos que o quarto da frente da minha casa é o quarto da minha sogra. Meu marido, pastor, e o cara parado assim, ó. Eu tentando esperar uma reação do cara. Eu falei, não, ele deve dar estava esperando um chute na canela, um tapa na nuca, um puxão de cabelo, sair brabo, o cara fica assim. Porque, pastor, assim, desculpa, né, pastor? Pastor, eu sou casado há 23 anos, há 23 anos que a minha sogra mora comigo. E detalhe, pastor, 23 anos sem porta, sem porta no quarto. Meu quarto tem um lençol, e o quarto da minha sogra tem um lençol. Me fala se eu vou me sentir à vontade. Gente, o cara não teve uma só reação. Querido, eu tenho certeza que essa mãe banca esse homem. Eu tenho certeza que essa mãe paga a conta para esse homem, faz comida para esse homem. Escute, ninguém amadurece vivendo, mantendo como papai e mamãe pelo resto da vida. Eu já falei isso aqui lá em Geração de Homens Fracos.
A maioria dos deuses, dos falsos deuses do mundo, são fêmeas. Iansã, Iemanjá, deusa Diana, rainha dos céus. O ser humano é apaixonado pela figura feminina como deusa. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que não foi Jeová, o Deus dos judeus, que foi historicamente, eu estou falando historicamente, quando o ser humano foi lá e tirou de um sítio arqueológico um ídolo. O primeiro ídolo constatado na humanidade não foi o Deus o Deus dos judeus lá, de Abraão, Isaac e Jacó. Foi a deusa Gaia, que era uma bolotona, que representa a deusa Terra. O primeiro Deus registrado no mundo era uma fêmea. Eu costumo falar que o maior sonho do diabo é ser uma mulher. A deusa Diana, a rainha dos Efésios, se você for lá no Pastor Google e digitar lá deusa Diana, você vai ver a imagem da deusa Diana, se assusta. É uma mulher de braços abertos com 60 seios. Você sabe por quê, amado? Tudo que o diabo quer é ver gente mamando na teta da mãe pelo resto da vida, porque isso te infantiliza. Mãe que fica, filhinho, vem cá comer na casa da mamãe. Não, meu irmão, vou falar uma coisa para você. Você tem que comer essa comida ruim aí mesmo. Deixa sua... Isso te infantiliza, cara. Uma vez eu dei um seminário no Rio de Janeiro e Deus me deu uma ousadia. Eu falei assim: eu quero aqui à frente todos os pais que ainda mantêm seus filhos casados, pagando aluguel, pagando faculdade, pagando a compra do mês. Eu vou usar um exemplo bem pesado, mas eu chamo isso de geração Isabela Nardoni. Você sabe por que é Isabela Nardoni, cara? Porque a Isabela Nardoni é aquela menina que foi jogada pela janela. Lembra daquela menininha que foi jogada pela janela? Lembra dela? Você vai ver o histórico daquele casal lá. Toda a vida daquele casal era bancado pelos seus pais. Pai pagava a compra do mês, pai pagava a faculdade, pai pagava o aluguel, pai pagava tudo. Eles não sabiam resolver problema. Nós somos uma geração, amado, que a gente não sabe romper com os nossos filhos. A gente quer mantê-los infantilizados. Não quer viver essa crise. É uma crise. Nossos filhos têm que errar. Você tem que deixar seu filho errar, meu irmão. Você tem que deixar seu filho errar. Viver as crises lá no casamento. Seu filho mora com você, me responda. Seu filho mora com você. Aí quebra o pau lá. Você acha que eles vão quebrar o pau com você lá dentro? Brigar, ficar bravo? Não, não vai. Ele vai lá buscar em você consolo. Ele não vai discutir com a mulher. Meu irmão, e casamento, a chapa tem que esquentar, meu irmão. Os dois têm que aprender a resolver a briga junto, não procurar papai e mamãe. Eu tenho uma mensagem que eu gravei e chama Aprendendo a Brigar. O casal tem que aprender a brigar, meu irmão. Agora, todas as vezes que o filho vai cair, você vai lá e pega ele no colo. Seu filho não precisa nem pedir água. Você quer água, meu filho? Você quer água, meu filho? Você tem que deixar seu filho pedir água. Não é assim que a gente faz uma criança aprender a falar? Se todas as vezes uma criança não precisa pedir água, ela vai aprender a falar a palavra água? Não vai. Processo de rupturas, isso produz maturidade. Frustrações na nossa vida, tudo isso produz maturidade. São as crises que nós vivemos na nossa vida. Se nós não entendermos, amado, que um dos processos, como eu já disse, mais saudável que nós podemos viver são as nossas crises. Olha aqui para mim. Os adultos mais maduros que existem no mundo foram crianças frustradas. Quanto mais uma criança é frustrada, mais saudável ela fica na vida adulta.
Quanto mais uma criança é 24 horas atendida, eu sou pai, eu sei disso, né? Principalmente em relação à figura feminina. Você acha que homem tem mais facilidade de falar não para filho homem ou para filha mulher? Eu vou fazer essa pergunta de novo. O homem tem mais facilidade para falar não para o filho homem ou para a filha mulher? O filho homem. A gente quando tem filha mulher, meu, é uma luta. Você não sei que você sabe. Eu falo não bonitinho para meu filho, mas para as minhas filhas é uma luta, meu. E mulher tem mais facilidade para falar não para o filho homem ou para a filha? Para falar não para a filha. As relações femininas são mais tensas. Mães têm uma tendência a ser mais tenso com as filhas. Alguém tem que aprender a falar não nessa história. Lá em casa, o não é mais da minha esposa. Você pensava que era eu, não é. O não é mais da Osana. A Osana é mais não. Eu sou mais sim. Você pensou que eu era o não. Lá em casa, quem é o não é a Osana. Tem uma que eu falo, mas meu bem, não, vamos fazer. Não. E principalmente por causa das meninas. E por quê? Os nossos filhos, eles se tornam muito mais saudáveis pelos nãos que recebem do que pelos sims que eles têm. Quanto mais uma criança é frustrada, mais saudável ela fica. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você dá tudo para o seu filho, você dá tudo que ele quer, dá tudo que ele quer. Ele fica mais saudável, ele fica mais calmo ou mais agitado? Mais agitado. Depois que seu filho leva umas 3 palmadas, umas 2 varadas, qual é a primeira coisa que ele fala para você depois de uma meia hora? Eu te amo. É ou não é verdade? Deixa eu te falar uma coisa, você não tem noção do quanto isso é saudável. Os nossos pais, amado, os nossos pais foram os... Vou falar uma coisa para você. Eu sou fãzão dos nossos, principalmente dos nossos avós. Viu? Ali foi pai. Ali foi pai. Amado, a gente faz terapia quando a gente bate em filho nosso. Os nossos avós, eles tinham uma filosofia. Filho é igual chantilly, quanto mais bate, mais cresce. Eles não tinham crise com isso, não. Frustrados, você não me ama, um dia você vai saber que eu te amo. Um pai hoje, se o filho falar que não ama a gente entra em depressão. Falar a respeito de trauma, de crise, é falar realmente dos processos naturais que a gente precisa viver. Se a crise faz você enfrentar ou recuar, o trauma é completamente diferente. Agora olha só, o que o trauma faz? O trauma te congela, o trauma te apaga. Na crise, você enfrenta ou recua. O trauma te paralisa. O trauma não faz você crescer, o trauma não te amadurece, o trauma não faz você ser uma pessoa melhor. A gente precisa nascer na vida de uma mãe? A gente precisa romper com os pais? A gente precisa aprender a andar? A gente precisa viver frustração na vida? Agora a gente precisa ver alguém ser assassinado na nossa frente? Ser abusado? Estuprado? Então escute, crises são tudo aquilo que você precisa viver. Trauma é tudo aquilo que você não precisava viver. O trauma não faz parte da vida humana. O trauma não faz parte da nossa vida. Não deveria fazer parte. Tanto é que, não sei se você lembra quando eu falei para você do arquivista? Lá no nosso cérebro, que tudo no nosso cérebro tem um lugar. Aqui foi feito para guardar o doce, o sabor do doce. Aqui foi feito para guardar a alegria. Aqui foi feito para guardar os estudos. Cada área do nosso cérebro foi feito para guardar um lugar. Cada região do seu cérebro foi criado para guardar uma memória, uma lembrança. Não existe lugar para se guardar trauma. O trauma não foi feito para ser guardado no nosso cérebro. Isso significa que quando você come alguma coisa, o seu arquivista, usando só um exemplo, fala, não, aqui é onde guarda o gosto de piqui.
Não aqui é onde guarda o gosto de peixe. Não aqui é onde guarda o gosto de pudim. Não aqui é onde guarda a aula que você ouviu de matemática. Não aqui que guarda aquilo. Quando você sofre um trauma, o arquivista olha para o trauma. Onde eu guardo isso? Onde eu guardo? Não tem onde guardar. Sabe o que ele faz? Ele coloca do lado. Ele vai falar, é como se ele falasse assim: depois eu vou ver onde eu guardo isso. Só que isso fica solto no seu inconsciente. Seu trauma. O trauma que você viveu fica solto. Quando você acessa o trauma, em momentos de estresse, em momentos de crise, em momentos de cansaço, no sono, quando você tem pesadelo, os traumas são acessados e você reage. Às vezes você congela. Pastor, eu não sei porquê. Quando meu marido toca em mim, eu sinto um ódio. Pastor, eu não sei porquê. Quando eu vou dirigir, eu não consigo, eu travo tudo, pastor. Pastor, quando eu vou fazer uma prova, eu fico travado, eu não sei porquê. É o seu cérebro, no momento da pressão, você não sabe, mas você fica travado, paralisado. É o trauma que você viveu. Então o trauma te congela. O que são traumas? Traumas são eventos que nos deixam com marcas profundas, marcas emocionais profundas, e não só emocionais, marcas psicológicas por toda a nossa vida. O trauma é como se fosse uma tatuagem que te marca na sua alma. Feridas e traumas emocionais podem ser explicados como sendo uma dor, uma raiva, uma mágoa contínua que nos impossibilita de agir ou de reagir na vida e no mundo. Você fica paralisado, você não tem reação. Traumas emocionais, amado, se você puder falar assim: Eurípides, qual seria uma palavra, se você pudesse resumir o trauma, o que seria? Trauma para mim é paralisia. O lugar onde você sofreu o trauma, ou não. Às vezes o trauma é tão esmagador na sua vida que, por exemplo, o abuso sexual, que é um dos maiores traumas que um ser humano pode sofrer na vida. O abuso sexual, amado, deixa a pessoa com marcas pelo resto da vida. Porque dependendo do trauma que você sofre, você é agredido na sua inteligência, você paralisa na sua inteligência, você fica paralisado nas suas emoções, você fica paralisado na sua capacidade de ser um excelente profissional, você fica paralisado na sua vida sexual, você fica paralisado na sua vida espiritual. O abuso sexual, ele consegue paralisar todas as áreas da sua vida e principalmente uma área. A área mais importante da sua vida, que é a sua identidade. Quem você é. O trauma, o abuso sexual destrói a sua imagem. Quando Deus criou você, a primeira coisa que Deus te deu foi uma imagem. Deus te deu uma imagem. Criou Deus o homem à sua imagem. Deus deu, a primeira coisa que Deus deu ao homem ao criá-lo foi uma imagem. O homem tinha uma referência. Por que a Bíblia fala? Deus criou o homem à sua imagem. Vocês vão ter uma aula só sobre isso. Imagem e semelhança. Deus criou o homem à sua imagem. Significa que a primeira coisa que Deus deu ao homem foi uma referência, uma imagem. Qual foi a segunda coisa que Deus deu ao homem? Um jardim para ele cuidar, um propósito. Eu sei o que Deus fez, que é da minha vida. Eu sei um objetivo. Eu estou buscando. Eu alcanço esse propósito. Qual foi a terceira coisa que Deus deu ao homem? Depois que ele deu uma imagem, depois que ele deu uma profissão, uma vocação, Deus deu para esse homem uma esposa. O abuso sexual
destrói a sua imagem, você fica perdido. Quem é meu pai? Quem é Deus? Quando uma criança, querido, eu viajei com a minha filha, só eu e ela, sabe? Só eu e ela naquele apartamento lá em Fortaleza. Gente, a sensação que eu tinha é que eu estava ali com a coisa mais preciosa da minha vida. Eu sozinho naquele quarto de hotel, porque eu fui pregar num casamento e ela era a dama do casamento e eu era o pregador do casamento. Gente, ela não queria ir embora. Você te contei isso, Bill? Ela não queria ir embora, não. Quando eu falei que a gente ia embora, ela falou, não, papai, eu quero ficar aqui o resto da vida com o senhor. Porque eu levantava de manhã cedo, nós tomava café junto, passava o dia inteirinho junto no apartamento. Depois ia para a praia. A praia era só atravessar uma rua. Eu falei, mas a mamãe, não quero ficar. Ela chorou. Amado, eu senti que aquele era um momento. E detalhe, quando eu fui viajar no outro final de semana, ela chorou porque ela achava que a partir daquele dia, todas as vezes que eu fosse pregar no lugar, ela ia ficar comigo. Mas posso falar uma coisa para você? Em muitas meninas, esse dia pode ser o pior dia da vida dela. O pior final de semana da vida dela. Onde ela vai tomar raiva de homem. Quem deveria proteger foi justamente a pessoa que abusou, estuprou. E falou, cala a boca, se você contar para sua mãe, eu te mato. Vocês vão ter uma aula só sobre isso. É a próxima aula depois dessa aula. Só sobre abuso sexual. Nós vamos falar sobre o que é um pedófilo. Nós vamos falar do que é um abusador. Você vai pensar 2 vezes em entregar seu filho para uma babá. Você vai pensar 2 vezes em ver uma plaquinha escrito, cuida-se de uma criança. Você vai deixar só aquela criança no portão, aquela criança entra para dentro e você vai trabalhar. Você vai pensar 2 vezes em fazer isso. Mas tem muita gente, amado, porque o abuso sexual, ele destrói a imagem. A primeira coisa que o abuso sexual destrói é aquilo que Deus criou, que é a imagem. A segunda coisa que o abuso sexual produz na vida de um ser humano é que ela não sabe o que faz, ela fica perdida. Quando a gente fala de imagem, sabe o que é imagem, amado? Imagem é saber que eu sou homem. Eu amo ser homem. Eu amo ser homem. Ser homem é gostar de mulher. Se homem é gostar das coisas de homem, eu gosto das coisas de homem. Eu gosto de ser homem. Ser mulher é o trem mais irritante para mim. Mulher é irritante. Entendeu? Tudo organizadinho. Mulher é organização, né? Mulher é detalhe. Tudo tem detalhe. Você já pensou nisso? Não pensei nisso não. Você já parou pensar naquilo? Não parei pensar naquilo não. Mulher tudo organizadinho, né? Fazer compra, ai meu Deus, canseira, aquilo, meu Deus do céu. Sabe? Já foi na C&A com a sua esposa, na Renner. Meu Deus do céu, aquilo é uma tribulação, gente. O mundo de homem é diferente. Mulher tem que entrar no provador, a gente enfia no pescoço, já se viu a calça, já. Não é? Eu nunca vi uma mulher pegar uma calça e fazer assim. Não, o homem se experimenta no pescoço, sabe? Então a mulher, ela tem outra forma. Eu gosto de ser homem. Imagem é saber que eu sou homem. Sabe? Eu nunca passei por abuso sexual. Nunca passei. Meu abuso foi outro, foi de autoridade. Vocês vão ter uma aula sobre isso. Eu passei por abuso de autoridade. Eu nunca passei por abuso sexual. Então, eu gosto de ser homem. Eu tenho prazer em ser homem. Eu quero aprender a ser homem mais e mais. Deus me fez homem. A pessoa que passa pelo abuso sexual, ela perde a identidade dela básica. Mas só que essa identidade não é só ser homem. Essa identidade, quando você pega a sua carteira de identidade, tem o seu nome lá.
tem a sua digital, tem a sua fotografia, tem o nome do seu pai, tem o nome da sua mãe. Quando o abuso destrói a sua identidade, você perde referência, você fica desconectado com a sua história, você não consegue ter conexão com seu pai, com sua mãe. O abuso sexual destrói seu futuro. Pessoas que passaram por abuso sexual nunca conseguem chegar a um fim de um curso, não sabem o que querem ser da vida. E afeta os relacionamentos, que é a terceira coisa que Deus deu ao homem, são os relacionamentos. Eu dei apenas uma introdução sobre isso, mas na aula sobre abuso eu vou falar muito sobre isso. Mas o abuso, amado, destrói o trauma, e eu falei para você que tem vários tipos de traumas, mas o abuso sexual, e muitas vezes o trauma afeta em alguma área da sua vida. O abuso sexual afeta em todas as áreas da sua vida, principalmente a sua identidade. E como eu disse para você, se eu pudesse resumir uma palavra que define a palavra abuso, se eu pudesse resumir numa só palavra o que seria a palavra trauma, uma outra palavra que eu resumiria seria paralisia. Gente que nunca consegue sair da vida que vive. Sempre é o último em tudo, sabe? Sempre. Lembra aquele foi semana passada, essa semana, não sei. A gente lendo a nossa leitura bíblica lá em casa, a gente leu aquele texto lá do homem, o paralítico dos alpendres lá, que estava nos 5 alpendres, né? Que Jesus, ele passando na cidade o tanque de Betesda, né? No tanque de Betesda. E é interessante que Jesus chega para aquele homem e fala assim, olha só, quantos anos ele estava naquele tanque? 38 anos. 38 anos ele estava onde? O que define a palavra trauma? Paralisia. Esse homem estava 38 anos o quê? Paralisado. Esperando um tanque, o quê? Um anjo descer. Isso é minha opinião. Posso estar? Você tem me ouvido aqui, o que você aprende mais comigo? Que nem tudo que eu falo, eu admito que aquilo veio de Deus, né? Tem coisas que eu falo que é o quê? É minha opinião. Eu falo, não, é minha opinião. Eu não acredito que aquilo lá era de Deus. Eu acredito que um dia um anjo desceu ali e fez o quê? E moveu. Um dia. O que as pessoas fizeram em volta daquilo? Uma religião. A igreja evangélica da água que se move no tanque de Betesda. Aí formaram uma religião ali em volta. Eu não acredito que Deus manteria as pessoas ali há anos presa a uma água que ia se mover. Jesus para ali e fala o que para aquele homem? Queres ser curado. O que Jesus falou para aquele homem? Qual a primeira coisa que ele respondeu? O que ele falou? Primeira coisa que a pessoa traumatizada é paralisada. Segunda coisa que a pessoa traumatizada ela acha que ela não pode fazer nada por ela. Sempre alguém que é culpado. Ninguém faz nada por mim. Jesus está ali. Você quer ser curado? O que ele tinha que falar? Sim. O que ele falou? Ninguém faz nada por mim. Todas as vezes alguém vai na minha frente. Escute. Autocomiseração, aquilo que eu falei para vocês. Falei ou vou falar? Não, vou falar. Uma das piores coisas para trabalhar na vida de alguém é o coitadismo. Uma das piores coisas para trabalhar num processo de restauração na vida de uma pessoa é ela ter pena dela mesma. Ninguém pode fazer nada por mim. Sempre alguém vai na minha frente. Sempre alguém que vai na minha frente. Amado, o retrato desse homem é o típico traumatizado. Jesus quer fazer algo por ele bota a culpa em alguém. Ninguém faz nada. Meu amigo, tem alguém na sua frente que vai fazer algo para você. Está aqui diante de você falando, eu quero te curar.
Mas a minha mãe não me deixa ser curado. Mas o meu pai pula na minha frente e me deixa ser curado. Mas fulano, a sua cabeça já está programada a acreditar. Quando Jesus chega para você e fala, eu vou transformar a sua vida, eu vou fazer isso na sua vida, eu vou transformar a sua história, eu vou transformar. A mente do traumatizado imediatamente já está programada com a crença de pensar, alguém pula na minha frente e não faz nada por mim. Quem conhece gente assim? Espero que não seja você. Os traumas atrofiam a nossa maturidade emocional e espiritual. E é necessário você descobrir a natureza desse trauma. Primeiro fato que você precisa entender é que todos nós somos vulneráveis. Nós vamos passar por traumas. Você passou por trauma. Detalhe, a maioria de vocês aqui passaram por traumas. E tem muitas áreas na sua vida que estão paralisadas, porque você não enfrenta o que tem que ser tratado no seu coração. Você está paralisado. Você está há 38 anos esperando que alguém te jogue num lugar. Você está há 38 anos botando culpa aqui porque as pessoas não fazem nada para você. E é triste, amado. É triste saber a quantidade de pessoas na igreja que têm sérios problemas, como eu disse para você, de agressividade, de muito medo, não ousa. Amado, eu estava conversando, acho que foi até com o Bill, não sei. Amado, eu tive um pai tão presente na minha vida que o meu problema é falta de medo. Toda dificuldade que eu passo, eu já fico pensando assim, Deus, tá bom, agora isso aqui eu fiz errado, agora como é que eu faço certo? Não, então agora eu vou fazer desse jeito. Não, então agora eu vou acertar. Não me paralisa. Primeiro que Deus me curou. Deus me curou. Eu tenho problema de ousadia demais, eu acho que eu tenho que me disciplinar, amado, para ficar quieto. Porque senão eu tinha que fazer, eu tenho que realizar, eu tenho que avançar, eu tenho que fazer. O traumatizado, amado, ele sempre está na condição de, alguém tem que me jogar nesse poço, alguém pula na minha frente, ninguém faz nada por mim, em nome de Jesus, amado. Depois de Cristo, a única pessoa que pode fazer algo por você é você mesmo. Ninguém, meu irmão. Mas para isso você tem que tomar uma decisão de olhar para dentro de você e falar, por que eu tenho esse medo? Por que eu tenho medo de ser amado? Por que eu tenho medo de me apaixonar? Eu lembro uma vez que eu estava em Brasília, uma moça me ouvindo, esse módulo 2. E ela falou assim, pastor, eu estou te ouvindo aqui. Era num domingo, meu seminário, geralmente meu seminário sempre termina no domingo de manhã. E era um domingo de manhã, assim, lá em Brasília. Eu lembro que era um sol de rachar a igreja, batia até um sol muito forte na hora da ministração. E ela falou, pastor, eu estou te ouvindo aqui. Pastor, uma jovem muito bonita, assim, uns 28 anos. Ela falou, pastor, meu pai traiu minha mãe. Meu pai traiu minha mãe com tantos adultérios. Eu cresci vendo minha mãe chorando, dizendo para mim, não confie em homem. Pastor, eu tenho 28 anos, eu acho que eu devo ter tido só um namorado na vida. Eu sempre tive medo, pastor. Só de pensar em casamento eu entro em pânico, porque eu lembro da minha mãe. E te ouvindo, pastor, eu estou descobrindo que eu pautei, eu norteei, eu li a minha vida a partir da doença da minha mãe. E o senhor falou uma frase, que essa frase parece que foi assim, um véu que se rasgou. O senhor falou, todo amor tem que ter riscos. Quem ama corre riscos. Todo mundo que decide amar alguém, amado, está diante de um risco de ser traído, de ser abandonado, de viver crises. Sim ou não, amado? Quando você casou com essa pessoa, você tinha certeza que ia dar tudo certo? Não tem como, meu irmão. Eu falo para a Osana, você tem noção do risco que você tomou na vida. Mas amar é correr risco, amado. Amar é correr riscos. E ela falou, pastor, e recentemente eu tive um colega de trabalho, um homem de Deus, crente.
E ele trabalhou comigo uns 3 anos na mesma empresa, e ele sempre demonstrou que me ama, sempre demonstrou. Pastor, esse homem investiu na minha vida, e a gente saía junto, mas assim, pastor, eu quero, mas eu tenho medo, e esse medo me paralisou, pelo trauma que a minha mãe viveu. E quando foi semana passada, ele me pediu em namoro, e eu sabia que eu estava diante de um homem que é para casar. Pastor, ele foi transferido, ele é servidor público, e ele foi transferido não sei para onde, ela falou o lugar. Eu também sou servidora pública, e pastor, ele me pediu em namoro, e ele não só me pediu em namoro, mas ele me pediu em casamento. E eu falei, eu tenho medo, não quero não. Desculpe, não era final do seminário, era intervalo para a segunda parte, era 11 horas. Naquele intervalo ela me procurou. Eu falei, pastor, e o voo dele, pastor, é agora às 3 horas da tarde. Ele está indo embora. E eu falei não para ele semana passada. Ele me pediu em namoro. Só que eu tenho medo, pastor. Eu falei, você vai viver por causa de medo? Eu falei, em nome de Jesus. Eu falei, vamos renunciar a esse medo aqui agora. Aí eu orei com ela, eu falei, Deus, eu repreendo todo medo, eu quero orar para que ela seja batizada com o seu amor, porque o amor lança fora todo medo. Aí ela falou, e agora? Eu falei, vai para o aeroporto, espere ele na porta, fala assim para ele. Ela falou, tá bom, pastor, estou indo. Amada, ela não ficou nem para o outro módulo, para outra aula. Ela tinha um fusquinho, eu lembro que ela via aquele fusquinho, ela vazou para o aeroporto. Cena de filme. Quantas pessoas você deixou de viver um grande amor por medo? É risco, meu irmão. É risco. Amar é correr riscos. Sabe? Ah, mas se eu casar com a pessoa errada, meu irmão, vou falar uma coisa, todo mundo é errado. Vou falar uma coisa para você. Todo casamento é casar com a pessoa errada. Sabe por que eu afirmo isso? Imagine se você fosse Deus. E você fosse dar uma noiva para o seu filho chamado Jesus. Seu filho é Jesus, ele tem que ter uma noiva, sim ou não? Deus tem um filho? Deus tem um filho? Qual o nome do filho de Deus? Deus deu uma noiva para ele. Como é que chama essa noiva? Como é que chama essa noiva? Você daria essa noiva para o seu filho? Hã? Não? Eu não daria não. Então Deus deu a pessoa certa ou errada para o filho dele? Então falando com você é a mesma coisa, mas essa pessoa que está do seu lado é a pessoa mais errada que você podia imaginar. Mas está certo, meu irmão, é essa pessoa que você vai até o final, que Jesus vai até o final com você. Agora presta atenção, pare de ser guiado pelos seus traumas, pare de ser guiado pelos seus medos, pare de ser guiado pelas suas crises, pare de transformar suas crises em traumas. Enfrente as suas crises, mas você só vai saber lidar com essas crises quando esses traumas forem curados dentro de você. Todo esse medo tem que ser curado, porque esse medo que você tem de amar, esse medo que você tem de ousar, esse medo que você tem de fazer uma faculdade, esse medo que você tem de fazer um concurso, esse medo que você tem de abrir uma empresa, esse medo, a vida é risco, meu irmão. E não tem nada mais que ensina a gente do que os erros que a gente comete. Esse medo que você tem de engravidar, esse medo que você tem de ter filhos, essa ansiedade que você tem, suas crises de depressão, sua baixa autoestima, você não se ama, você se acha a pessoa mais feia do mundo. Toda raiva que você tem, toda violência que você tem, você agride todo mundo, ser agressiva com todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa, se a paralisia é um dos principais motivos dos traumas, a agressividade é também uma das principais características de pessoas traumatizadas. Pessoas traumatizadas são extremamente agressivas. Qualquer coisinha explode, qualquer coisinha quebra tudo. Ciúme. Deixa eu te contar uma coisa que eu passei no aconselhamento. Nós já vamos concluir. A mesma aula continua, o mesmo tema sobre trauma quarta-feira. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês.
Eu estava atendendo uma mulher, e o marido dela estava assim, do lado dela, falando o seguinte: pastor, eu não consigo entender, pastor. Essa mulher passa o dia inteiro buscando, fuçando a minha vida para ver se eu não estou traindo ela. Eu sou casado há 6 anos e não teve um único dia que ela não sentiu que eu estava traindo. Ela fica fuçando o WhatsApp, ela fuça Facebook, ela fuça minhas roupas, ela quer descobrir o que está acontecendo comigo, ela fuça uma coisa ali, ela fuça uma coisa ali. Eu ouvindo: pastor, eu não consigo mais provar para essa mulher que eu sou fiel. Eu olhei para ela e falei assim: você já foi traída na sua vida? Aí ela começa a chorar. Chorava, sabe? Aquilo que o Alcione fala, uma possessão choral. A pessoa fica possuída de choro. E chorava. Eu passei a vida toda sendo traída, e eu vi minha mãe ser traída a vida toda. Falei: quantas vezes você foi noiva? Quantas vezes você namorou? Eu falei: contou lá uns 8 namorados. Já foi noiva? Ela: 4 vezes. Todas as vezes que eu vou casar, eu descubro que ela está me traindo. Como é que você descobre? Eu fuço. Eu descubro. Eu falei: deixa eu falar uma coisa para você. Você quer todo relacionamento que você tem, você quer ser traída. Você quer terminar, melhor dizendo. Você fica fuçando, para achar um motivo para essa pessoa, para você terminar com ela. Porque você sabe que no final, na sua cabeça, você vai ser abandonado. Então, antes que essa pessoa te abandone, o que você faz? Eu te abandono. Você foi tão traída na vida, sua mãe foi traída a vida toda, que você fica buscando motivo para terminar com a pessoa, para que essa pessoa não termine com você. Eu termino com você antes de você terminar comigo. Muitas vezes, ciúmes são sinais de gente traumatizada, manipulação, gente que quer tudo no controle dela, dependência excessiva por pessoas, insegurança, autocomiseração, coitadinho de mim, esse coitadismo é aquilo que eu falei para você. Vai ter um momento que eu vou falar sobre isso. Não tem algo mais impeditivo no processo de cura do que o coitadismo. Insegurança, meu Deus do céu, insegurança. Você não consegue nunca deixar a pessoa segura a respeito de alguma coisa. Por que a pessoa é insegura? Lembra lá? Qual é o ambiente que o ser humano precisa mais sentir seguro? Papai e mamãe. Quando ela vê o casamento dos pais sendo destruído, como é que ela se sente? Insegura, ela leva isso pelo resto da vida. Fracasso escolar, divórcios, sem saber que a maioria de tudo isso que você carrega dentro de você são processos que você viveu desde a sua infância. O que são traumas? Traição, abuso sexual, abuso de autoridade, exposições e humilhações, violência e ameaças, catástrofes, guerras e outras formas de violência. Isso, amado, são traumas. Isso aqui deveria acontecer na vida do ser humano? Nada. Lá na crise deveria acontecer? Sim. Tudo aquilo lá tem que acontecer na vida do ser humano, na crise? Tem. Desmame, nascimento, ruptura com os pais, frustrações, crise no casamento, diferenças no casamento. Isso tem que acontecer. Agora, isso aqui não tem que acontecer. Agressões, violência, perdas. Geralmente, o cérebro entra num processo de paralisia e você nunca consegue ter uma reação saudável. Aquilo que para todo mundo é normal, para você é traumático. Lembra quando eu falei para você da experiência que eu tive lá na escola, quando eu fui jogar o perfume para matar o rapaz, para acabar o cheiro do rato? Eu cheguei, para quem não sabe da história, eu cheguei no lugar, fiquei hospedado numa casa, num quarto onde tinha um rato morto. Consegui achar aquela ratazana no meio da noite, não tinha ninguém lá para resolver aquilo, porque eu estava sozinho naquele quarto. Joguei aquela ratazana fora, que eu descobri que estava atrás de um armário, só que fedia demais. Eu peguei um desodorante Nivea e eu vi um desodorante Nivea lá na minha casa hoje. Não estava?
Pois é, só que alguém usar aquilo lá eu vou sentir na hora. E aí eu peguei o desodorante Nivea. O que aconteceu? Ficou pior. Agora em qualquer lugar que eu vá, se alguém estiver usando um desodorante Nivea, eu lembro na hora do cheiro do rato. Aquilo que é cheiroso para todo mundo, para mim, o traumatizado, aquilo que é gostoso, vida sexual é a coisa mais maravilhosa, para o traumatizado é horrível. Amizade é a coisa mais maravilhosa, para o traumatizado é a coisa mais horrível. Igreja é a coisa mais maravilhosa, para o traumatizado, eu não suporto igreja, eu tenho trauma com igreja. E aí você vai pensando nos traumas que você viveu. Escute, Jesus está na frente da sua vida, vendo os anos que você viveu, preso nesse alpendre, esperando que alguém faça algo por você, esperando que alguém te jogue nessa água, para ver se alguém te faça algo, mas você sabe que sempre alguém pula na sua frente, atrapalha tudo. Mas Ele está na sua frente hoje perguntando: queres ser curado? Você vai dar desculpa para Deus? Deus, eu não consigo. Ninguém faz nada por mim, Deus. Sempre aparece alguém na minha frente atrapalhando tudo. Queres ser curado? Sempre aparece alguém na minha frente. Queres ser curado? Sempre aparece alguém na minha frente estragando tudo. Queres ser curados? Abaixa a sua cabeça, por favor. Eu queria orar com você e por você. Espírito do vivo Deus, só Tu podes tocar em áreas que ninguém toca, Deus. Áreas de medo, áreas de vergonha. Espírito do vivo Deus, toque nessa pessoa agora, nesse exato momento, Senhor. Que o Teu doce Espírito Santo toque na vida dessa pessoa. Que o Teu doce Espírito Santo toque na vida dessa pessoa agora. Só o Senhor pode tocar em lugares que ninguém consegue tocar. Porque o Senhor é educado. O Senhor não abusa. O Senhor não agride. Toca em áreas de vergonha, Senhor. Toca naquela área de medo, de culpa, de raiva. Venha com Teu Espírito Santo agora, Deus, dividindo a nossa alma, dividindo, Senhor, o nosso espírito e nos levando naquele lugar de cura. Em nome do Senhor Jesus, toca agora, Pai. Eu declaro que um novo tempo começa na sua vida. Um tempo de cura, aonde você não será guiado mais pelos seus traumas, aonde as áreas paralisadas na sua vida vão crescer e você vai sair dessa paralisia emocional, dessa paralisia espiritual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, toca na minha vida. Áreas de medo, áreas de vergonha, lugares de traição. Eu fui traído, Senhor, mas eu quero agora colocar isso nas Tuas mãos, entregar nas Tuas mãos e pedir: cura-me, Senhor, cura a minha vida. Eu quero viver relacionamentos saudáveis, eu quero ter uma identidade restaurada, eu quero ter um coração curado. Por isso, cura-me, Senhor, cura minha alma, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus.